O segredo da saúde e energia ilimitados. Saiba como os fluxos energéticos podem mudar a sua vida. Você sabia que nós possuímos 108 canais de fluxos energéticos, segundo a medicina oriental indiana? E nesse vídeo eu vou te contar um pouquinho a respeito deles e como você pode fazer para equilibrá-los, mantendo aí a sua saúde, tanto emocional, física, quanto mental e energética. E se tu não me conhece, eu sou a Regina, sou numeróloga e terapeuta integrativa, mestra em Reiki, Seikin e eterna estudante da espiritualidade universalista. Se você me acompanhar, você vai ver que eu vou colocar muitos conteúdos ainda a respeito da espiritualidade, de como você se desenvolver, tanto na sua vida pessoal, material, quanto na sua parte espiritual. E nada melhor do que o equilíbrio das duas, não é mesmo? Se você sofre de problemas de saúde, de falta de energia, ansiedade, insônia, dores de cabeça, qualquer problema de ordem física, saiba que 99,9% dos problemas físicos, eles nasceram na tua energia. Por isso, eu vou te falar um pouquinho sobre o nosso sistema energético para que você compreenda como nascem os distúrbios no nosso organismo. E falando primeiramente, sobre os chakras. O que são chakras? São verdadeiras rodas, são vórtices invisíveis que todos nós temos ao longo da nossa coluna, e sempre se fala em 7 chakras principais, mas temos inúmeros chakras no nosso corpo. Há inclusive quem diga que cada célula contém um chakra específico. Então, se for por essa teoria, teremos milhares, sei lá quantos chakras ao longo do nosso corpo. Mas o importante é que temos 7 principais, e que esses 7 principais, eles abastecem as principais glândulas do nosso corpo. Os nossos chakras, eles captam energia o tempo todo. É como se fosse uma rodinha ali absorvendo energia. E a qualidade dessa energia, ela provém do nosso ambiente, dos nossos pensamentos e principalmente das nossas emoções. Então, quando uma pessoa tem uma energia como tristeza, por exemplo, ao longo do tempo, ela vai guardando aquela tristeza, internalizando, de forma que ela vai fazendo com que o seu chakra não vá, o cardíaco no caso, não vá recebendo energia de qualidade, porque ela vai bloqueando de tal forma que chega em um determinado momento da vida que aquele chakra já não funciona e, consequentemente, ela não absorve energia vital de qualidade, que vai abalar o sistema imunológico dela e, com isso, prejudicando alguns órgãos específicos. E, é claro, de acordo com o sistema energético total dela, que os chakras são 7, os principais, como eu falei, só peguei o exemplo do quarto, ela acaba por muitas vezes entrando numa depressão, num câncer, numa doença que vai levar à morte. E falando dos chakras, eles estão distribuídos ao longo da nossa coluna, sendo que o primeiro, ou chakra básico, ele fica bem na região ali do períneo, na região vaginal. E ele é responsável, pela nossa estrutura de vida, pela nossa base familiar. Ele tem ligação diretamente com as nossas finanças. Ele acaba sendo muito influenciado negativamente pelos nossos medos. Então, sempre que tu tem medo de não conseguir levar o sustento para casa, medo de não ir bem no teu serviço, medo de não prosperar financeiramente, medo das tuas relações familiares, que aí, falando em relações familiares, vai pegar também o segundo chakra, mas toda vez que tu tem medo, tu acaba bloqueando
esse teu chakra básico. E quando tu bloqueia esse teu chakra, consequentemente fica mais difícil a subida da energia pela nossa coluna, pelos nossos canais energéticos. O segundo chakra, ele é diretamente relacionado com as nossas relações e com a nossa criatividade. Uma pessoa que não é criativa, uma pessoa que tem muita dificuldade de relacionamentos, seja familiar, seja amoroso, ela tem influência direta neste chakra dela. E é claro que ao longo da nossa vida é importante nós resolvermos essas questões relacionais para que esse chakra trabalhe em harmonia, para que nós tenhamos conexão com a nossa criatividade essencial, que nós consigamos ter essa conexão com a nossa missão, com o nosso propósito, com aquilo que a gente veio desenvolver aqui. Por isso que ele é tão importante que uma pessoa com a criatividade bloqueada, ela não consegue realizar-se profissionalmente, ela não consegue realizar-se amorosamente, relacionalmente. Ela vai ter sempre conflitos relacionais, seja com amigos, seja no trabalho dela, seja na família. É uma pessoa que vai estar sempre envolvida em conflitos. Por isso, a importância de se manter um segundo chakra totalmente alinhado, em harmonia. O terceiro chakra, ele é o chakra umbilical. Muitos falam sobre o plexo solar, mas na realidade ele é o chakra umbilical, que ele fica um pouquinho acima do nosso umbigo. É que como nós temos o plexo solar aqui, muitas pessoas associam ele, mas ele é o chakra umbilical. E ele é responsável pelo nosso eu inferior, é onde ficam as nossas emoções, o nosso ego, onde realmente nós rodamos. Ele é o responsável, por bloquearmos a nossa evolução espiritual. Porque esses 3 primeiros chakras, eles influenciam diretamente, na nossa vida material, na nossa vida terrena, no nosso trocar aqui no planeta Terra, na nossa conexão planetária. Porque a partir do 4º, nós já vamos para um outro nível. E se esse chakra ele é afetado através das nossas emoções densas, através da arrogância, através do querer o domínio sobre o outro, através do poder desmedido, sabe? Aquela pessoa que manda, que não sabe ouvir, aquela pessoa que deixa os ciúmes tomar conta, aquela pessoa que também deixa os medos, porque os medos também vão influenciar esse chakra, ela acaba bloqueando, ao passar dos anos, ao longo do tempo. Se ela vai acumulando esse lado negativo dela, essas emoções densas, todo esse egocentrismo, como se chama, ela acaba por bloquear esse chakra. E com isso ela não consegue que a energia passe, que a energia suba. Ela não vai ter relações saudáveis, ela não vai conseguir ter uma prosperidade financeira real, porque a prosperidade ela é um conjunto de equilíbrio na nossa vida. Engana-se quem acha que prosperidade é só uma questão financeira. Não adianta tu ter dinheiro, mas não ter um amor verdadeiro. Não adianta tu ter dinheiro, mas não ter saúde. Não adianta de nada tu ter finanças e tu não ter com quem compartilhar de forma verdadeira, tu não ter trocas saudáveis. Não adianta de nada tu ganhar dinheiro à custa do declínio de outras pessoas. Então, quando tu está com esse chakra alinhado, trabalhando de forma harmônica, tu consegue o fluir das coisas boas e positivas na nossa vida, para que, chegando ali no nosso chakra cardíaco, essa energia se expanda cada vez mais, tanto para o seu bem-estar quanto para o bem-estar dos que estão à sua volta, dos seus ambientes. E aí, chegando no 4º chakra,
Ele é o chakra relacionado ao nosso amor incondicional, a compaixão. O amor verdadeiro provém deste chakra. E só quando a gente consegue abrir esse chakra, só quando a gente consegue o dar sem esperar em troca, que ainda é muito difícil, né? Entre as pessoas, aquele doar-se verdadeiramente, sempre tem uma espera por trás das relações, sempre tem um porquê das ações, até mesmo na caridade. A pessoa sempre espera algo em troca, seja um reconhecimento, seja um aplauso, seja palavras para encher o seu ego. Então, esse chakra, ele desenvolve, ele abre através do amor incondicional. E aí já é uma dica, né, para você, quando fazer uma caridade, quando doar-se, quando escutar alguém, até mesmo no seu relacionamento amoroso e principalmente relacionamento familiar, né? Que você doe-se, dê o seu melhor para o mundo, para as pessoas, sem esperar nada em troca. Porque se você consegue chegar nesse equilíbrio de doar-se sem esperar nada do outro, você consegue deixar fluir o amor incondicional. E com isso você abastece o seu sistema imunológico. E ao mesmo tempo você consegue trabalhar através do quarto chakra os seus chakras inferiores, que são ligados à terra. Que cada chakra ele é interconectado um com o outro. Então, toda vez que você tem uma ação positiva, toda vez que você muda algo negativo para positivo na sua vida, que você consegue melhorar as suas emoções e as suas ações, você consegue ir limpando, desbloqueando e deixando fluir a energia vital, a energia positiva em você. E com isso você consegue ir tratando traumas, eliminando, né, aspectos da personalidade negativos, inclusive crenças e padrões negativos que você adquiriu aí ao longo dos anos. E falando do quinto chakra, ele fica mais ou menos aqui na região da nossa garganta. Ele está associado, né, às glândulas tireoide, paratireoide, e esse chakra ele é responsável pela nossa ação no mundo, pela nossa comunicação. E ele é o primeiro chakra que é responsável pela nossa abertura espiritual. Ele que traz a nossa clareaudiência, ele que traz as nossas ações, tanto que um médium, né, que psicografa, ele utiliza deste chakra para a psicografia, para esse desenvolvimento, né, mediúnico. E ele é responsável pelo nosso trabalho. Sempre que você não tem esse chakra equilibrado, você não consegue se comunicar de forma clara, você não consegue ter um emprego, uma profissão ideal. Ele também é responsável pela nossa criatividade na parte do trabalho, na parte profissional, porque ele que nos dá esse fluir, ele que nos dá essa questão do agir, do movimento para as nossas ações, que está relacionada diretamente com o nosso trabalho, seja ele, né, profissional, seja ele no nosso pessoal ou até mesmo na nossa espiritualidade. Depois subindo, né, para o sexto chakra, né, que fica bem aqui na região entre as sobrancelhas, mais ou menos, né? Algumas literaturas vão trazendo um pouquinho mais para o centro da testa, porque aqui nós temos, na verdade, muitos chakras nessa região da testa. Porém, nós temos 3 principais, que aí quando aquelas figuras, né, mostram aquele olho enorme na testa, se relaciona, na verdade, com 3 chakras. Mas o chakra, o sexto, que é o Ajna, né, ele fica bem entre as sobrancelhas. Esse chakra ele é responsável pela nossa intuição e pela nossa
visão expandida, visão espiritual. Ou seja, ele, quando equilibrado, a pessoa consegue, né, ter a clarividência, a vidência, consegue, né, perceber coisas sensíveis do plano sutil, que não só o físico, só o material. E ele tem relação diretamente com os nossos órgãos da cabeça. Por isso que ele influencia tanto, todo o nosso sistema nervoso, todo o nosso corpo, porque quando há um desequilíbrio nele, podem gerar vários desconfortos no corpo. Os principais, né, que são ligados à cabeça, que é insônia, dores de cabeça, dores nos olhos, problemas, né, na visão, são diretamente relacionados com o sexto chakra. E indo, né, para o sétimo chakra, que é o nosso principal, que é o Sahasrara, né, ou a flor das 1000 pétalas, como muitos falam, que é o nosso chakra coronário, ele está ligado diretamente à espiritualidade, a nossa conexão, a nossa fé. Só que não é somente as questões espirituais, porque uma pessoa pode ser ateia e ter esse chakra bem desenvolvido e fluido, porque é a nossa fé em nós mesmos, é a nossa fé no nosso propósito, em aquilo que tu te dispõe a fazer. Então, ainda que tu não acredite, ou que tenha, né, alguém que não acredite nessa parte espiritual, nessa parte mediúnica, esse chakra, ele pode ser e deve ser alinhado, para que você se desenvolva plenamente aqui, nessa existência. Porque ele vai te dar um fluir energético para todo o teu corpo. Ele vai influenciar diretamente nos outros chakras, em todas as glândulas do corpo e, consequentemente, né, na tua saúde física. E o sétimo chakra, estando em equilíbrio, ele te promove, né, junto com o sexto chakra, uma clareza mental, foco, concentração. Ele te traz para o teu propósito, ele te alinha com a tua missão de vida. É aquela pessoa que se sente realizada no que ela faz, seja na parte espiritual quanto na parte profissional e até mesmo na parte familiar. A palavra-chave para esse chakra é estar alinhado, é a aceitação, assim como para os demais, né? Porque quando tu consegue aceitar os conflitos e as coisas que não são tão legais na tua vida, mas que tu aceita, tu entende e tu trabalha para resolvê-las, tu consegue ter esse alinhamento. É o primeiro passo, né, para te alinhar energeticamente, é a aceitação, porque as nossas emoções, os nossos pensamentos, eles estão diretamente ligados com o nosso sistema energético. Um está ligado ao outro. E eu vou falar um pouquinho agora, né, das principais comorbidades aí que os chakras nos trazem em desequilíbrio. O primeiro chakra em desequilíbrio, ele pode nos trazer, cada pessoa é diferente, né, mas alguns dos sintomas seriam medos constantes, preocupações, né, com a parte financeira, preocupações com a base familiar, com a estrutura, com a sobrevivência. Ele nos traz dores no ciático, problemas, né, no cóccix, problemas nas pernas, joelhos, pés, enfim, toda essa parte, né, de baixo que tem a ligação com a terra. Um segundo chakra bloqueado ou desalinhado pode nos causar problemas intestinais, problemas no sistema, nos órgãos reprodutores, na sexualidade, problemas nos relacionamentos. Aqueles conflitos relacionais estão diretamente ligados, né? Como eu já falei anteriormente. O terceiro chakra, ele nos traz problemas digestórios, do trato digestivo. E é claro que, só relembrando, qualquer um desses chakras, num certo desalinho, ele começa a influenciar os outros chakras. Portanto, qualquer chakra desalinhado por muito tempo, ele pode trazer problemas nos outros órgãos,
que não só os que estão relacionados com ele, porque ele vai influenciando, né, os outros chakras. O quarto chakra, ele é relacionado diretamente, né, com o nosso sistema imunológico, com nossos pulmões, com o nosso coração. Então, é dele que praticamente sofre influência todos os outros chakras e, consequentemente, todos os nossos órgãos. O nosso quinto chakra, né, é problemas na garganta, problemas nessas regiões aqui dos ombros, né? É aquela pessoa que se sobrecarrega de trabalho, né, se sobrecarrega de ações, ela começa a ficar com os ombros pesados, com dores musculares, começa, né, ter aqui o pescoço enrijecido. Então tudo isso tem relação com esse quinto chakra. E ainda aqui a fala, cordas vocais, e aí consequentemente, né, aqui ouvidos, garganta, nariz, são órgãos que têm relação com o quinto chakra e com o sexto também. Um influencia o outro. O sexto chakra já influencia diretamente, né, o sistema mental, o cérebro e essa região toda, né, da mente aqui, da cabeça, né, do físico, sistema respiratório, sistema, né, auditivo também, é todo influenciado também pelo sexto chakra. E o sétimo chakra, ele vai influenciar mais nessa parte do nosso propósito de vida, dores de cabeça, insônia, né, problemas, né, no crânio, enfim, nessa região da cabeça é muito influenciada também pelo sétimo chakra. E os chakras, eles absorvem a energia que é emanada por 3 canais que no sistema indiano, né, são chamados os nadis ou nadis, que é o Ida, o Pingala e o Sushumna. E o Ida, ele é relacionado à energia lunar. Ele flui por todo o nosso corpo. Ele é muito ligado à intuição e ao subconsciente. O Pingala é associado à energia solar. Ele passa pelo nosso lado direito do corpo. E ele é associado, né, à atividade, ao racional, à lógica. Então ele é muito ligado, né, à energia mais masculina. E o Sushumna, ele é um canal que passa pelo meio da nossa coluna vertebral. E ele que é ativado quando há uma iluminação espiritual, que nada mais é do que a subida da nossa energia, quando nós conseguimos, né, esse equilíbrio completo do nosso ser, a nossa ligação com a nossa essência divina. Ele que é o responsável aí por o fluir pleno da nossa energia. Esses 3 canais, se eles estão em funcionamento pleno com a energia limpa, eles são os responsáveis pela nossa qualidade de saúde, qualidade de vida, nossa plenitude. E falando um pouquinho, né, do prana, que nada mais é que a nossa energia vital, que para o sistema, né, indiano, ele tem 5 qualidades principais, que nada mais são do que a manifestação dessa energia vital de 5 formas distintas. A primeira é a energia de inspiração e absorção, que só pelo nome, né, a gente já tem uma base que é no nosso chakra cardíaco, nosso quarto chakra. Por isso que quando nós inspiramos e expiramos por algum tempo, né, sincronizado, nós conseguimos estabilizar o nosso sistema energético, as nossas emoções, conseguimos aquietar os nossos pensamentos. A segunda manifestação é através da eliminação e descarga. É um descarrego, né, do nosso corpo físico, que, como o próprio nome já diz, você já deve, né, relacionar ao primeiro e o segundo chakra, que é onde há, né, um trabalho energético que nos auxilia
a eliminar as toxinas, tanto energéticas quanto físicas. E nos diferentes, né, sistemas de energia aí, sistemas que trabalham essa parte energética, vai ter sempre técnicas que vão fazer você eliminar através desses chakras as toxicidades do organismo. A terceira manifestação dessa energia é através do equilíbrio e da digestão. E é claro, né, que se relaciona aí com o terceiro chakra, porque como eu falei, né, antes um pouquinho do chakra que é o Manipura, ele é um chakra que é onde ficam as nossas emoções. E se relaciona à digestão porque quando esse chakra é afetado, ele afeta diretamente nosso sistema digestório e aquelas questões do dia a dia mal digeridas. Sabe aquele sapo que tu engole? Sabe aquilo que tu não fala, que tu fica remoendo nas tuas emoções? Fica diretamente relacionado nesse terceiro chakra e consequentemente influencia o quinto chakra também. Por isso é importante, né, sempre resolvermos aí diariamente os nossos BOs. E a quarta manifestação energética é a elevação e expressão, que tem aí relação, né, com o quinto e o sexto chakra, exatamente porque o quinto, né, como eu falei antes, é o chakra que a gente se expressa, é o chakra das nossas ações. E são, né, o quinto e o sexto, os chakras aonde já começa as nossas conexões espirituais. Esses chakras em pleno desenvolvimento, a pessoa consegue ter uma boa intuição e todo o sistema também vai ter pontos, vai ter exercícios, né, específicos para trabalhar esses chakras e alinhar essa forma de manifestação da tua energia. Quando nós estamos com os nossos chakras desbloqueados, com a nossa energia desbloqueada, fluindo, nós temos clareza mental, nós temos equilíbrio emocional, nós temos qualidade física de saúde. Quando bloqueados, nós começamos a ter doenças diversas no corpo físico, falta de foco, falta de concentração, dores diversas, insônia, enfim, uma série de problemas mentais, físicos e aí consequentemente um desequilíbrio emocional profundo. E existe uma técnica energética milenar que te mantém equilibrado energeticamente, com plenitude na tua saúde, abrindo assim a tua prosperidade, tanto relacional quanto profissional. Eu mesma já utilizo dessa técnica há mais de 20 anos e quando eu procurei por uma terapeuta aí há mais de 20 anos, eu sofria de ansiedade. E a minha ansiedade era aquela que eu tinha que, ao sair de casa, colocar um remedinho embaixo da língua. E foi essa técnica energética que me curou da ansiedade e me auxiliou em muitos outros desequilíbrios que eu tinha. Nossa, eu era uma pessoa
extremamente raivosa, eu tinha dificuldade em perdoar, eu tinha muita dificuldade de me relacionar com as pessoas. E foi através dessa técnica, que é o Reiki, que eu consegui trazer uma qualidade de vida. E o Reiki, ele não só te proporciona um equilíbrio energético, uma noite de sono ideal, ele proporciona equilíbrio também nos teus ambientes, equilíbrio para tua família, equilíbrio nas tuas relações, equilíbrio dos teus pets, qualidade de vida para tua família, para os teus pets, para os teus amigos, porque ele te proporciona também fazer o envio de uma energia vital, uma energia de qualidade à distância. Um reikiano, ele é capaz de reformular a sua vida. Essa energia, ela tem a capacidade de transformar, de fazer com que você seja o seu milagre. Porque nos dias atuais a gente espera muito por um milagre, espera muito que uma coisa aconteça e mude a vida, mas nada acontece. Ou às vezes as mudanças são pequenas. Só que o Reiki, ele te dá essa capacidade de tu ser criador da tua realidade, de tu ser o teu cuidador, de tu ser aquela pessoa que vai ser responsável pela tua vida. O Reiki, ele não só me trouxe uma qualidade de vida na minha saúde, porque eu era aquela pessoa que eu sofria de bronquite asmática, eu tinha problemas constantes de insônia, de dores de cabeça, de falta de vitalidade, eu me sentia muito cansada por vezes, eu tinha aqueles picos de energia e depois me sentia exausta por um longo período. Ele trouxe tanto um equilíbrio na minha vida física, na minha qualidade, né, do meu sistema imunológico, quanto na minha vida emocional. Eu conseguia equilibrar as minhas emoções, porque eu era aquela pessoa, né, que oscilava muito. E hoje, quando eu fico um período sem me conectar a essa energia, nossa, a minha mente já fica a milhão. Daí eu lembro, opa, tá na hora de eu parar um pouquinho e cuidar um pouquinho de mim. Por quê? Porque o Reiki, ele tem essa condição de te dar um centramento, de te dar um equilíbrio, uma harmonia, uma sensação de bem-estar. É como que tu te sentisse preenchido, realizado. E uma das coisas, né, que eu noto é que os reikianos, eles não utilizam 100% dessa energia. Conheço muitos reikianos que vêm até mim para fazer uma reciclagem, porque não tem, né, um hábito semanal ou até mesmo diário, né, de ativação dos símbolos energéticos, de ativação da energia em si. E se você está precisando de uma transformação, seja em qual área for da tua vida, conheça o meu curso de Reiki. Eu tenho ele de forma online ou ainda presencial. Tem os links abaixo, tanto do grupo do WhatsApp quanto para o meu curso online. E compartilhe esse vídeo. Deixe o seu comentário se você já teve, né, a sua energia bloqueada, ou se você sente, né, que está com um bloqueio em alguma parte. E ainda se inscreva no canal se você quer ter mais conteúdos ligados à energia, à espiritualidade, a terapias que podem te auxiliar de forma natural no seu equilíbrio, na sua qualidade de vida. E até o próximo.